De hoje é: famílias comprometidas constroem, restauram e vencem. Você está comprometido? Então é para você essas 3 bênçãos. Neemias capítulo 4, versos 1 ao 3 diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Eu tenho lido muito na Nova Versão Transformadora, hoje eu vou na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma o quê? Raposa, derrubará facilmente o seu muro do quê? De pedra. Presta atenção, Neemias, no capítulo 1, ele se apresenta diante do rei Artaxerxes, triste, e a Bíblia vai dizer que a primeira vez, em anos, servindo como copeiro do rei, e ser copeiro do rei não era qualquer coisa não era ser um garçom do rei, que simplesmente leva lá a taça de vinho e dá para o rei, não, ele levava a taça, quando chegava na frente do rei, ele tomava o primeiro gole. Ô pastor, isso aí é bom, só que precisa lembrar que era uma época, que um queria matar o outro para tomar o trono, tomar a coroa. Então o copeiro era o cara que vivia com a cabeça a prêmio, porque alguém estava tentando matar o rei envenenado, e o copeiro tomava, e às vezes o copeiro caía morto. O rei olhava e falava assim: vamos descobrir quem tentou me envenenar, troca, arruma outro copeiro para morrer por mim. O copeiro era meio que um cordeiro para o rei. Ele vinha como ovelha muda ao matadouro, às vezes sem saber. E naquele dia ele estava triste, e a Bíblia diz que ele nunca tinha se apresentado triste. Mas vamos lembrar quem era Neemias: um deportado, descendente do povo judeu, levado à Babilônia. Ele está fora da terra dele, ele está fora dos sonhos e das promessas de Deus para ele, e mesmo assim ele consegue trabalhar por anos, sem fazer cara de vítima. Gente, Neemias hoje ia palestraria em qualquer empresa no mundo. Como ser feliz, como se contentar com aquilo que você tem e fazer com excelência. Ele não tinha perspectiva de uma mudança de vida, de montar o negócio dele, de uma aposentadoria. A Bíblia não fala sobre família de Neemias, esposa, filhos. Então a gente não sabe se ele tinha ou não. Muitos entendem que ele era até eunuco, porque às vezes para servir o rei selecionavam os eunucos. O fato é que era um homem que sabia o que era viver uma vida de abnegação por uma missão. Um dia ele está triste, por quê? Porque ele acabou de receber a notícia que Jerusalém está totalmente destruída. Nas mensagens do Shemitah, eu falei aqui que dos 3 níveis de ataque, pega no YouTube aí dos 3 níveis e pega aquela mensagem que ela é incrível. 3 níveis. A deportação para a Babilônia não aconteceu de uma vez. 3 níveis. Tiram a força, o vigor, tiram as autoridades e depois destroem, levam as riquezas. Quando Neemias vai perguntar: como é que está Jerusalém? Vocês passaram por lá e tal? Falou: ó, seus muros foram destruídos, suas portas queimadas a fogo. Dá uma humilhação só, uma vergonha só. A terra da promessa, a terra que Deus disse que nos levaria, que nós seríamos uma bênção ali, está tudo destruído. Neemias naquele dia não consegue disfarçar. Ele se apresenta diante do rei, ele está triste. O rei pergunta: o que é isso? Eu estou vendo o seu rosto, é tristeza. O que te aconteceu? Neemias diz: rei, é isso, isso, isso. O rei diz: eu estou te liberando, vai para lá. Aí a primeira bênção, a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, agarra e põe em prática. Esteja preparado para responder
poder diante daqueles que vão lhe abrir as portas que você jamais imaginou que seriam abertas. Ande com o seu projeto pronto no bolso, na carteira, no celular, no coração, principalmente, porque a hora que você menos esperar, Deus vai tocar o coração de alguém para falar: me apresenta o teu projeto, me fala como é que é isso aí, porque eu vou investir em você. Leia o livro inteiro de Neemias, você vai ver acontecer isso. O rei pergunta: e aí, o que você precisa? Faz o seguinte, pode passar e pegar o material que precisa. Pega madeira, pega material de construção, tudo que você precisar. Leva homens para ajudar. Agora, Neemias, me fala uma coisa: quanto tempo você precisa para executar esse trabalho e voltar? Porque você é importante aqui para mim, eu não quero te perder. Eu confio em você ir lá fazer o trabalho e voltar. Eu confio em você ir lá e restaurar Jerusalém e voltar. Olha o nível de confiança. Para e reflita no seu trabalho. Você é essa pessoa com esse nível de confiança? Confiam em você nesse nível? Não, pastor, é que lá ninguém confia em ninguém. Ok, mas nós somos, Jesus diz, sal da terra e luz do mundo, onde ninguém confia em ninguém. Deus vai começar a mostrar que existe alguém que é diferenciado porque serve a Ele. O maior evangelismo não é o panfleto que eu entrego, é o testemunho que eu dou todos os dias. Ainda que seja lindo e incrível a gente abraçar alguém na porta da igreja, na feira, na rua, entregar um panfleto, convidar alguém, incrível e importantíssimo. Mas nós vamos semeando todos os dias lá, no trabalho, na família, na vizinhança. Neemias tem um bom testemunho. O rei pergunta, Neemias está pronto para responder tudo. Quanto você precisa? O que você precisa de material? Quantas pessoas precisam com você? Quanto tempo você vai gastar? E tal. E Neemias vai respondendo. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Irmão, tem muita coisa que a gente não recebe porque a gente não sabe nem o que a gente quer da vida. Aí, no capítulo 2, Neemias já está viajando. E aí, esse Tobias, esse Sambalate e mais uns outros encapetados e invejosos vão começar a se opor e tumultuar. Irmãos, sabe uma das coisas que fere a gente? Eu creio que você vai concordar comigo. É que muitas vezes, quem vem tumultuar aquilo que a gente está vivendo como um sonho, ou que a gente está querendo construir ou restaurar, é gente que não ganha nada, nem perde nada. A vida dessas pessoas não vai mudar. É só maldade mesmo. Quem já passou por isso, diga a verdade. O que o Sambalate, o Tobias, Gesem, mais um monte tem a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Não vai mudar a vida deles. Diretamente não. Só que nós precisamos aprender a ir além de oposições por inveja, por cobiça, por vaidade, por mediocridade, seja o que for. Quem quer realmente viver o nível que Deus tem para nós? E quando eu falo o nível que Deus tem para nós, eu não estou falando sobre se exaltar e se achar melhor que os outros. Eu estou falando sobre um nível de superar frustrações, decepções, abandono, rejeição, seja lá o que for. Em Cristo você pode e deve superar, manifestando a glória de Deus onde você for. Coloca tudo diante dele. Não viva em negação, não finja que não está doendo. Sempre que a vida doer, leve a Cristo. Tenha pessoas de Deus com mais estrutura que você, com quem você possa compartilhar suas dores. Mas principalmente leve a Cristo e continue avançando. Neemias começa então. E aí no capítulo 4, ele chegou e está construindo, ou reconstruindo, restaurando. É um trabalho pesado, porque restaurar dá mais trabalho do que construir. Restaurar um casamento é mais trabalhoso do que construir um casamento. Por isso, quem é solteiro, antes de casar, avalie bem o projeto. Olhe se está bem alinhado. Veja se ambos estão indo para a mesma direção, têm a mesma visão, mesmos sonhos. Não se trata de serem pessoas iguais. Os diferentes se completam. Eu já ministrei aqui e falo mais uma vez, a gente está falando sobre família esse mês. O problema de um casal não é que um é muito diferente, o marido e a esposa, é que a gente é muito diferente, por isso que não dá certo. Não, peraí, ela gosta da coxa do frango, eu gosto do peito do frango. Pronto, podemos pedir um frango só, não vai nem dar briga. Só para dar um exemplo, nenhum dos dois gosta do peito. O Rogerinho, quando era pequeno, gostava do peito do frango. Eu não sei que diabo entrou para tumultuar o gosto do menino, agora ele não gosta mais. Agora vem disputar com a gente as partes que a gente gosta em casa. Agora sobrou Israel que gosta de peito de frango. Oh, Jesus.
Mas, irmãos, brincadeiras à parte, é mais ou menos assim: um gosta de lavar louça, o outro não gosta de fazer nada, não. O outro gosta de varrer. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Pastor, o problema meu é exatamente o oposto, é que a gente é muito igual. Também tem uma coisa boa você. São iguais, vai pedir a pizza, é um sabor só, está tudo certo. São iguais quando você fala: hoje está difícil para eu fazer isso, você me entende, porque você também é assim. Eu entendo. Ô pastor, o senhor passou um pano para os dois lados. Não, eu mostrei para você o seguinte, que o problema não é ser igual ou ser diferente. O problema é não conversar, não dialogar sobre isso, não alinhar bem as coisas. Se alinhar direitinho, vamos entender que nós somos iguais. Isso aqui te irritou porque me irritou também. Me perdoa como te perdoo também. Somos diferentes. Ó, isso aqui você nem liga, mas eu ligo. Simples. Falando assim, gente, parece óbvio. Parece que eu nem estou pregando a palavra, parece que eu estou conversando fiado. Mas o que tem de casal que a gente atende e que está querendo separar porque são muito iguais ou muito diferentes e não conseguem conversar e dizer isso, não é brincadeira. E o que tem de gente entrando num relacionamento, entrando numa fria, porque está entrando por causa do rostinho. O rostinho muda pra caramba. Minha mulher começou a pegar no meu pé agora. O que quer que eu faça tal do Botox? Ah, irmão, eu não sou baú para guardar nada, segredo, eu não aguento, eu já falo. Eu trabalhava com um produto veterinário, distribuidor da Bayer. E tinha, não era da Bayer, mas vários outros produtos. Tinha o Botox, que punha carrapato nos bichos. Eu falei: eu conheço o Botox, esse tal do Botox eu não conheço. Ela falou: você precisa fazer, porque tem um pessoal da igreja que está falando. Eu falei: manda esse pessoal pagar. Uma está aqui, ó. Uma está aqui. Eu não ia entregar nomes, mas já que a Silmara falou, eita, ela foi uma que falou. Já que estão reparando, porque eu tenho o hábito de franzir a testa. Aí você está com marca de expressão. Então, amor, porque o pessoal está falando, está na hora de você fazer os botox aí antes que não, e não sei o que. Todo mundo está falando. Eu falei: pega esse todo mundo, vê quanto fica no lugar bom e faz o rateio. Como diz o outro, de graça até, literalmente nesse caso. Eu vou. Tranco, de boa. Mas a coisa é séria. E a gente às vezes, sem perceber, a gente vai deixando e passando, e vai passando. Não alinha o que tinha que alinhar. Não conversa o que tinha que conversar. Não enxerga para onde estamos indo, o que queremos. Ah, mas é porque é o rostinho bonito. Ah, é porque... Não, pera um pouquinho. O que tem dentro dessa pessoa? Porque, lógico, gente, a aparência, cada um tem a sua, cada um gosta de um jeito, isso é normal, e glória a Deus por isso, ainda bem. Se todo mundo gostasse igual, estava lascado. Alguns de nós estávamos lascados, outros não. A questão é, o que tem dentro? Quem é a pessoa que vai estar ao teu lado, que vai te acompanhar na jornada da vida, que vai sonhar com você, que vai chorar com você quando precisar chorar, que vai lutar ao teu lado, que quando você estiver caindo e afundando, vai estender a mão e vai dizer assim: você não está sozinho, nos seus dias bons eu desfrutei, nos seus dias maus eu vou te ajudar. Porque dá pouco amém nessa hora, dá pouco amém, mas casamento é isso, tá? Casamento não é só desfrutar quando ele ou ela está bem, não. É quando está ruim, é quando está caindo, é quando está fraco, é quando está sendo engolido pelo diabo, pelo pecado, o que for dizer: eu não vou desistir de você, eu vou lutar por você até o fim. Isso é que eu creio, nesse evangelho. Restauração, restaurar o muro é fácil, eu quero ver restaurar o coração do cônjuge. É fácil abandonar e trocar. Mas o Evangelho fala de restauração. O Evangelho fala de graça, favor imerecido. Ninguém aqui dentro, a começar do altar, a chegar até nas crianças no Kids, ninguém merece. É tudo graça de Deus. Mas todo mundo precisa aceitar. Eu não mereço, mas preciso aceitar. Se eu não aceitar, Deus não obriga ninguém. Livre-arbítrio. Neemias começa um projeto de restauração, o que muita gente não quer. Para ficar bem claro, quem aqui já passou por reforma de casa, você morando dentro da casa, apartamento, seja o que for? Quem já passou por isso, diga eu. Uma delícia, não é? Não, é gostoso só ver o projeto. Senta com o arquiteto, designer de interiores, a pessoa começa a mostrar: minha irmã é arquiteta, aí começa, aqui, aí mostra em 3D, 4D, 27D, 444D turbo, vê até que não tem espaço para entrar barata, que ela morre no cano antes de chegar.
Aí você fala, é assim que eu quero a minha sala. Quando quebra o primeiro negócio e cai em cal, massa, gesso, o diabo a quatro. Misericórdia, quando que você vai acabar com isso aqui? Restaurar dá trabalho. Mas Deus pegou a gente, que não tinha jeito, e não jogou fora. Ele falou, eu vou restaurar essa turma aí. Neemias foi lá restaurar Jerusalém, porque apesar da vergonha e humilhação, ela continua sendo Jerusalém. Ela continua sendo a cidade que toca o coração de Deus, a habitação santa. Presta atenção que isso aqui está falando da gente. Presta atenção que Jerusalém, Judá, Israel, Samaria e por aí afora vai, a gente ficar falando, ei, tudo isso são figuras para Deus falar do amor dele conosco, com homens, com pessoas. Homem, que eu digo ser humano, mulher. Deus ama você e diz assim, ó, você pode ter sido arrebentado, pode o caminhão ter te atropelado, tacar o fogo, queimar o seu nome, você pecou, você se acabou, mas eu ainda te amo, estou enviando uma turma para ir aí restaurar você. Olha, você passou por tudo isso por erro seu, porque eles estavam daquele jeito, por erro que eles cometeram, por pecados que eles cometeram, mas Deus não desistiu e mandou uma turma de restauração lá. Meu irmão, esse mês a gente está em jejum, 24 horas, todo dia tem alguém, nós estamos em oração, semana que vem nós vamos ter 2 dias de jejum e oração, nós estamos intercedendo. Novembro o tema, segura aí, só Deus pode fazer. Aquilo que até hoje ninguém conseguiu fazer, se prepare, nós vamos entrar em novembro, emendado no jejum de novo, 24 horas, todo dia de novo. Por quê? Porque Deus tem pulsado no meu coração, eu não desisti dessa turma, vamos restaurar esse povo. Vamos restaurar vidas, vamos restaurar famílias, vamos restaurar nossa vizinhança, vamos restaurar a empresa falida, vamos restaurar o ministério caído. Mas alguém vai ficar aborrecido. Diga para quem está do outro lado, diga alguém, vai ficar aborrecido. Diga alguém que nunca ajudou em nada, vai aparecer para atrapalhar. E aí eu tenho uma pergunta para você. Põe aí para mim, primeira pergunta, por favor, Ana. Eu quero que você leia com todo o teu coração, porque daqui para frente eu vou começar a te dar algumas respostas. Mas a pergunta você faz, vai lá, 1, 2, 3. O que fazer quando uma ação do inimigo tenta? O que fazer? Quando uma ação do inimigo tenta nos desanimar e desencorajar. Muitos jogam a toalha e desistem. Muitos entregam completamente ao diabo. Seus filhos, seu casamento, seu ministério, seus sonhos, sua vida profissional. Porque alguém tentou desanimar, desencorajar. Irmão, num culto como esse, a vida de quem quer realmente muda. Mas quem não quer, irmãos, não adianta. A gente pode virar malabarismo aqui, continua na mesma. A pergunta é, você quer, pastor? Eu quero. Então, encare uma realidade. O inimigo vai tentar desestabilizar, desanimar, desencorajar eu e você. Quer ver só? Eu puxo a fila. Minha mão já está levantada, porque a minha resposta, eu sou uma das pessoas. Quem essa semana, quando? Foi atacado. E o diabo falou, você desiste, não tem jeito, isso aí já era, você está tentando, você está insistindo à toa, não tem jeito, isso aí não é para você, você já tentou de tudo, muda, larga a mão. Quem? Está vendo? Acontece comigo, acontece com você. Só para ficar claro, porque eu vi alguns cônjuges olhando para o cônjuge e falando assim, está levantando a mão, você quis desistir de mim? Eu não quis desistir da minha esposa. Não, fica tranquila, Nath, que eu não vou falar que você olhou para o Lelê. Não, porque ela olhou para ele na hora, e agora quando eu falei, eu vi algumas pessoas, ela olhou para mim, aí eu não aguentei. A primeira eu segurei, a segunda não. E agora ela está vermelha. Eu denuncio, mas não minto. Gente, é bom estar em família, a gente ministra e interage com algumas pessoas brincando, mas é sério. Ei, graças a Deus, meu caso não foi da minha família não. Pelo amor de Deus. Mas tem gente que talvez tenha sido da família. Pensou em desistir. Pensou em largar cônjuge, filhos,
os pais, sei lá o que, sumir. Mas você está aqui. Você está aqui é prova que você não tomou uma decisão sem antes ter o aval de Deus, e glória a Deus por isso. Pensar bobagem, a gente é humano, às vezes a gente fica irritado, aborrecido, a gente pensa em meter o pé em tudo. O que a gente não pode é tomar a decisão da bobagem sem ouvir Deus, porque é só Deus que dá o discernimento. Se é bobagem, isso você pode fazer. Quem está entendendo? Começaram a tumultuar. Ei, o que é mais importante? O rei deu recurso, o rei deu aval, o rei deu proteção, o rei deu tudo. O que os caras aí do meio do caminho estão falando, não importa. Eu tenho o aval do rei e principalmente eu tenho a bênção de Deus. A gente tem muito mais do que aquilo que nos ameaça, sabia? Eu vou fazer uma oração, só você que quer. Pastor, eu quero enxergar com mais clareza tudo que tem a meu favor. Eu quero a visão que o Eliseu tinha e não a do Geazi. Eliseu está cercado pelo exército inimigo, porque ele denuncia antes do ataque do inimigo. É aqui, é ali. E aí o Geazi acorda cedo e sai. Tem gente que acorda cedo. Esse acorda cedo não é o horário que acorda, não. A pessoa é rápida em enxergar problema, em enxergar ameaça, em enxergar afronta, em enxergar confusão. Rápida. Geazi. Mas ela é, ou naquela área, ou em várias, ela é lenta em enxergar a glória de Deus. Todos nós, em alguma área da vida, a gente tem um delay, e o outro é melhor que a gente. O Geazi sai e enxerga os inimigos, volta desesperado. O Eliseu fala: levantou cedo, hein, Geazi, hoje? Você não está vendo? Estamos cercados, eles vão acabar com a gente. Quem? Olha o exército. Ô Geazi, fica tranquilo, nós estamos protegidos. Que protegido essa casinha aqui, não aguenta nada. Geazi, tem muito mais com a gente. Eu fico imaginando, gente, eu viajo na Bíblia. O Geazi vai lá, abre a porta e olha e fala assim: Eliseu surtou. Será que é estratégia para dar uma de doido e escapar? Porque Davi uma vez deu uma de louco para fugir. Então, e aí o Eliseu sai e fala: Geazi, faz o seguinte, você quer ver? Está disposto a ver? Eu quero, então eu vou orar por você. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para ele ver o que eu estou vendo. Quando abriu os olhos, Geazi falou: olha quantos anjos acampados aqui em volta da gente. Esse exército não chega nem perto. Irmão, isso aqui não está no meu esboço, mas está no Espírito entregando hoje aqui. Acorda, agarra, segura, que é com você e comigo. Eu vou orar. Senhor, se você quer, levanta as mãos. Pai, em nome de Jesus, que os meus olhos, Rogério, e os olhos do e da se abram nessa noite, para nós enxergarmos aquilo que não enxergávamos, para nós termos discernimento espiritual, que mais e maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que tentam nos afrontar, desanimar, desencorajar e ameaçar. Então, em nome de Jesus, que os nossos olhos se abram para o mundo espiritual agora. Amém. Não se espante você começar a ver anjo no caminho. Mas mesmo que eu passe a minha vida inteira sem ver um anjo fisicamente, eu já estou vendo a palavra, eu estou vendo o meu Deus vivo, eu estou vendo Jesus Cristo na palavra de Deus, na Bíblia. Se lembre dessa oração e enxergue. No primeiro momento, o Neemias: e agora? O que nós vamos fazer? Mas espera aí, o rei está a nosso favor, Deus abençoou. Vamos para o verso 4. Ouve o que fazer, né? Quando uma ação do inimigo tenta desanimar e desencorajar, o que o Neemias fez? Ouve, ó nosso quem? Ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte de quem? Dos edificadores. Irmão, eu estou procurando edificar a minha família, quem mais? Então qualquer um que se opõe a isso está afrontando a Deus, porque Deus é o Deus que abençoa e edifica famílias. Cuidado para você não lutar contra Deus, tentando destruir o que Deus está mandando edificar. A gente fala muito, portanto, que uniu Deus jamais separe o homem, mas a gente esquece de falar, portanto, o que está edificando Deus jamais tente destruir o homem. Você acha que é uma heresia dizer isso? Não,
está no mesmo sentido, na mesma direção. Não afronte as obras de Deus. Se Deus está unindo, se Deus está edificando, se Deus está promovendo, não tente derrubar. Se Deus está levantando, se Deus está honrando, não tente ir contra a vontade, a palavra, a direção, a ordem de Deus. Não vá contra. Mas eles estavam. Então Neemias vai e ora: Senhor, esses caras precisam pagar pelos que eles estão fazendo, porque eles estão tumultuando o ambiente e os edificadores estão ficando desanimados. Segundo tópico, põe para mim. O que eu faço quando uma ação do inimigo tenta desencorajar e desanimar? Ore. Em toda e qualquer circunstância, o que você faz? Ore. Para agradecer, para pedir. Quando não souber o que fazer, ore. Não sei o que fazer, faz o quê? Preciso agradecer, minha vida melhorou. O que você faz? Está sendo agredido, atacado, o que você tem que fazer? Mas tem gente que quando o bicho está pegando, vem e ora. Quando a coisa fica boa, some. Aí a gente que ora: Senhor, traz de volta. Só que eu fico imaginando Deus fala assim: para trazer de volta eu vou ter que mandar outra tempestade e encontrar ele lá no meio do caminho. Deus não fala essas coisas comigo, pelo menos não. Não lembro ter falado. Mas eu fico imaginando um dia eu orando para alguém voltar, alguém que afastou da igreja, de Jesus. E aí Deus fala assim para mim: tá bom, Rogério, eu vou trazer de volta, mas eu vou revirar a vida dele de ponta cabeça. Eu não sei se eu continuo orando ou paro. E agora? Quando a pessoa chega aqui tudo descabelado, alvoroçado: pastor, estou tudo lascado e tal. E agora? Caramba, Deus. Pior que é fruto da minha oração isso aí. Ei, eu falo aqui com muito temor que em nome de Jesus, Deus e não o diabo, Deus me pare no meio do caminho antes que eu caia nas mãos do diabo. Que Deus faça uma bagunça, tumultue, porque Ele é misericordioso. O diabo não tem misericórdia de ninguém. Deus é pai, o diabo não tem filho, o diabo não tem nada. É só roubar, matar e destruir. Então é melhor que Deus dê uma bagunçada para a gente cair em si e voltar a orar, do que cair nas mãos do diabo. Mas tem gente que só volta quando cai nas mãos do diabo. Nós não, nós para agradecer também vamos orar. A vida melhorou, nós vamos ficar mais firmes do que antes. Ore. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Tudo é motivo para orar. Estou feliz, fui abençoado, vou agradecer. Estou em crise, vou orar, vou perguntar. Estou em dúvida, motivo para orar. Mas vamos seguir, verso 6. Assim como, assim edificamos o muro, assim como. Lembra que a gente está lendo uma sequência. Eles oraram a Deus, assim como, orando, quando a crise apareceu. Assim edificamos o que estava caído em Jerusalém eram os muros. O que está caído na sua vida, na sua família? Ore, e assim você vai edificar o que estava caído. Ore, coloque diante de Deus, assim, orando, assim, apresentando diante de Deus, assim, acreditando em Deus, edificamos o muro. O que mais que eles fizeram? E todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo fazia o quê? Se inclinava a trabalhar. Não deixe o diabo, o inimigo, ninguém dividir sua casa. O único que tem prazer na divisão da família, da igreja, da cidade, da nação. A gente está vivendo um tempo de nação dividida. Pastor, mas é um absurdo. Eu sei que você pensa de um jeito, a outra pessoa pensa do outro, mas a gente precisa se lembrar que a nossa esperança maior é Jesus Cristo, o Senhor. Temos opinião, temos posição, temos até princípios. Temos dificuldade em compreender gente que diz cristão e que é a favor de umas coisas e quem é contra. Como que eu vou concordar com a opinião? Mas eu preciso respeitar pessoas que às vezes não estão enxergando, ou que sei lá. Mas eu não posso ficar dividido. O diabo quer nos dividir, para nos enfraquecer e nos destruir. Só que tem uma coisa: o diabo atacou a igreja, a diáspora da igreja, o ataque após Jesus ser crucificado, morto, assunto aos céus, ressuscitou, subiu aos céus. A igreja perseguida
tem a sua dispersão, a sua diáspora. Aquilo não foi uma divisão. Existe uma diferença entre dispersão e divisão. A gente pode fazer uma dispersão aqui da igreja e dizer, olha, nós vamos abrir Família de Cristo em 3 cidades do ABC ou em 3 bairros. Quem mora mais para essa região, vocês vão ajudar a edificar aquela igreja. Quem mora perto dessa região, ajudar essa. E quem é aquela? Pastor, mas eu gosto do senhor, eu sei. Mas nem que seja por 6 meses, 1 ano, você vai ficar lá para ajudar a consolidar a igreja. Depois você volta a congregar com a gente, se você tem uma afinidade, e está tudo bem. É só um exemplo, tá? Porque tem gente que está assim, amém, pastor, vai que eu não aguento ver mais tua cara. Calma, segura. Aguenta mais um pouco. Irmãos, isso é divisão? Não, é dispersão, é expansão. O que é divisão? Continua tudo aqui, mas na hora que acaba, um começa a falar mal do outro para o outro. Você viu? Não sei o que, não gostei, porque não sei o que. Porque aqui eu não aceita isso, não aceita aquilo, porque eu sou contra. Divisão nem sempre afasta fisicamente. Às vezes, na verdade, é o que mais dói. É quem mais se aproxima. Chega perto para dividir, para bagunçar, para tumultuar. Já viram acontecer isso? Sim. Não tem a ver, eu estou vendo o Fernandinho aí, veio visitar. O irmão Luiz e a irmã Silvia, de surpresa, tão felizes, papai e mamãe. Ele veio aqui treinar para ver se consegue falar em português ainda. Eu estou aqui pregando para ele em português, mas eu tenho o pessoal falando em inglês ali no ponto para ele. Muito tempo nos Estados Unidos não consegue mais falar, mas depois a gente se fala, how are you? What's your name? The books on the table e acabou. McDonald's. Coke. Acabou, esgotou. Para hoje está bom. Mas ele não se dividiu contra os pais. Ele não ficou dentro de casa bagunçando. Ele não foi para lá de rebelião, rebeldia. Chegou um ponto que ele é um homem. E ele falou, a expansão da minha vida, meu projeto agora passa por um período. Se vai ser muito tempo, pouco tempo, passa por um período aqui. O coração da família continua unido. O amor da família unida. A saudade grande, mas a família está unida. Ainda que geograficamente distante. Quem está entendendo? Mas o diabo quer promover o quê? Uma divisão. Gente dentro da mesma casa que não se fala. Gente dentro da mesma casa que fala o essencial por educação e olhe lá. E passa o café, por favor. Tó, o café. Muito obrigado. Gente, isso é horrível. É horrível. O que o diabo queria fazer aqui? Dividir. Se infiltrar no meio do povo. Só que o Neemias uniu, e diz que o povo estando unido, trabalhando unido, os muros foram levantados até a metade rapidamente, a ponto dos inimigos dizerem, eles vão acabar tudo num dia só. Não dá para reconstruir uma cidade num dia só, mas o que os inimigos estão dizendo é, a obra está muito acelerada, porque onde há unidade, há avanço. Eu quero declarar em nome de Jesus, sobre a sua e sobre a minha casa, que haverá unidade de espírito, unidade de fé, unidade na visão, na palavra revelada da parte de Deus, e a obra vai avançar em nome de Jesus. Unidade. Põe para mim o próximo tópico, por favor. Quando há unidade e o coração inclinado também ao quê? Trabalhar. Bom, tem gente que é unido só para ficar abraçado, deitado na cama. E aí, amor, vamos levantar para procurar emprego? Não vou agora não. Tá tão gostoso ficar aqui com você? Tá ruim ficar comigo abraçado? Não, tá bom. Então fica mais um pouco, mas já vai dar meio-dia, mas fica. Se alguém quiser, Deus envia a bênção aqui, o anjo vai bater na porta de casa hoje, em nome de Jesus. Unidade e trabalho. Eu dei o exemplo do trabalho físico, mas quem aqui tem filho? Filho dá trabalho, mas trabalho dá resultado. Eu não falei agora do trabalho ruim, eu estou falando de investimento, dedicação, tempo, atenção. Se você não trabalhar o caráter dos seus filhos, alguém vai trabalhar no seu lugar. Se você não trabalhar a visão dos seus filhos, alguém vai trabalhar a visão deles no seu lugar. Se você não trabalhar a personalidade e temperamento, eu não estou dizendo sobre manipular ninguém, eu estou dizendo sobre dar suporte, até que ele seja formado, até que ela seja formada, dar limite, eles não sabem ainda. Se eu e você não trabalhamos com a nossa presença, não é dar dinheiro, não é dar presente, é dar presença. Os filhos não precisam ficar com raiva de mim não. Os pais podem dar dinheiro. Quando eu falei não é dar dinheiro, não estou proibindo ninguém dar dinheiro. Dê dinheiro aos seus filhos, mas ensinem eles. Por exemplo, filho, te deu um dinheiro, mas não vi você entregar a sua primícia, seu dízimo, sua oferta. Mas eu não trabalho. Falei, mas só por causa disso você rouba a Deus? De
tudo quanto me deres, certamente te darei. É o que está escrito. Trazei todos. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Em tudo que você lê de primícia dízimo, vai dizer sobre fidelidade em tudo. Eu lembro que ia sair da casa da minha avó, logo no processo de conversão, essência, lá no comecinho. Na época, gente, R$2 dava para tomar um refrigerante Cass. Quem lembra do refrigerante Cass? Tinha um Cass sabor pêssego. Gente, tenho dó de você que não tomou o Cass com pêssego. Trabalhar de office boy, parar no R$1, a garrafinha de Cass mais a coxinha, aquela coxinha bem crente, pentecostal, quase nada de carne e bastante óleo. Eu já era crente e nem sabia, trabalhando de office boy, meu, R$2. Pegava aqueles R$2 e falava assim, dá para tomar um Cass com pêssego, e comer uma coxinha, e tacava pimenta nela, porque não tinha recheio. Então era massa de coxinha com pimenta, por isso que eu gosto de pimenta até hoje. Aí, irmão, me converti. Quando eu saía da casa da minha avó, ou do meu pai, ia para o escritório, isso aqui, R$2. Toma, você tomar um refrigerante ali. Eu já ia assim, agora eu estou indo à igreja, né? Ixi, agora. Então tem que dar uma oferta, né? Deus está sendo tão bom comigo, eu pegava R$1. Jesus é um para cada um. Não dava dízimo, 10%, metade. Então, Jesus, um é de cada um. Agora, sabe o que eu fico aqui? Rogério viajando, imaginando, Deus olhando para mim e falando assim, Rogério, eu quero ver quando eu te levar para 100 mil, se você dá metade para mim e fica a outra metade. Porque com R$2 é fácil. Eu dei o meu exemplo, para ninguém se sentir constrangido. O pastor está falando para quem... Irmão, quem me conhece sabe que é ruim. Ei, Deus, eu vou avançar. Eu estou unido com Deus. Eu vou trabalhar o caráter dos meus filhos. Eu vou trabalhar a estrutura espiritual da minha casa. Nós vamos ter um tempo para orar, nós vamos ter um tempo. Nós entregamos a ficha no começo do mês para orarem juntos, para colocarem propósitos juntos. Sobre unidade, restauração, construção, edificação. Tem gente que o diabo está derrubando no meio do caminho e não vai conseguir completar a consagração das famílias às 7 semanas. Mas tem gente com luta, às vezes aos trancos e barrancos, está indo. Fica firme porque Deus vai te honrar. Fica firme. Avança. Unidade, trabalho. Quer um casamento abençoado? Unidade. Não divide você e o cônjuge. Unidos. E trabalhem o casamento de vocês. Esse trabalho é invistam atenção, tempo, dedicação. Quem está entendendo? Vamos seguir. Verso 7. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas, as doditas, que tanto ia crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo. Presta bem atenção. Eles ficaram indignados e começaram a tentar tumultuar. Ficaram irados. Verso 8. Ligaram-se entre si. Presta atenção que se você não trabalha a unidade da sua casa, você já está em larga desvantagem. Porque o diabo, o seu inimigo, já está unido para atacar. Está escrito isso aí, gente? Deixa eu ver onde está o negocinho, está aqui. Vocês estão aqui comigo ou foram arrebatados? Amém para arrebatado ou ficaram? Estão aqui. Glória a Deus. O que diz aqui? Entre si quantos? Para virem fazer o quê? Atacar quem? E para os desviarem do seu intento. Ou seja, o diabo e os servos dele vêm unidos para desviar você, eu, nossos filhos, nossos cônjuges, nossa família. Para dividir filhos e pais. Para dividir o marido e a esposa. Para dividir irmãos. Para dividir o resto da família. E aí vai. Desviar do intento, do propósito, da visão. A gente às vezes não percebe, a gente não trabalha a unidade da nossa família, só que o nosso inimigo, aquele que está atacando a nossa família, já se uniu para atacar a nossa família. E a gente está achando que, é bobeira, não é bobeira não, é seríssimo. Verso 9. Porém, nós fizemos o quê? De novo, fizeram o quê? Oramos ao nosso Deus
e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Presta atenção que não tem nenhum fanático alienado. Eles estão orando e agindo. Crente ora, mas também fala, se posiciona, age. Eu estou orando. Não, então é só se for vontade de Deus. Imagina, tem um monte de gente agora nessa fase falando, não, se for vontade de Deus, eu nem falo nada. Ei, se eles falam assim, nós oramos, se for vontade de Deus, eles não vão invadir. Agora, se entrar porque Deus quis. Tem coisas que são escolhas nossas. Nossa postura, nossa decisão, nossa exposição, nossa coragem. Lute por aquilo que tem valor. Sua família tem valor, lute por ela. Lute. Verso 10 vai dizer assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar o quê? A obra. O negócio deles era fazer cessar a obra. 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornaram a nós. Lá no meio dos inimigos tinha judeus trabalhando, ouvia, e por 10 vezes vieram, eles vão atacar por aquele lugar, agora eles vão tumultuar aquele lado ali, agora onde vocês estão construindo o muro, lá na parte de baixo, lá na porta do peixe, eles vão pegar e tumultuar na porta do peixe. Não, agora é no muro tal, agora é na... E toda vez, pastor, eu queria ter alguém assim. A Bíblia diz que você e eu temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, nosso ajudador, aquele que convence do pecado, é o nosso guia, é Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos consola, mas Ele também que nos confronta. E tem gente que não gosta da parte do confronto. Tem gente querendo uma igreja legal, que alivia a semana difícil das pessoas. Tem gente que está esperando uma igreja que seja... a semana da gente é estressante, a gente quer ir para um lugar e ouvir umas palavras positivas para ter uma semana legal. Não, eu vou para a igreja sim, a gente precisa disso, pelo amor de Deus. Óbvio que a gente precisa. Mas eu preciso também ouvir verdades que ninguém mais tem coragem de falar, porque ditas em amor, à luz da vida de Deus, Jesus, elas transformam quem nós somos de dentro para fora. Alguém está entendendo? Por 10 vezes eles foram alertados. Vê comigo só o verso 9 para eu te mostrar o próximo tópico. Porém nós fizemos o quê? Oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia aí. Porém, diga comigo, porém nós oramos. O inimigo tenta tumultuar a nossa família. E o que você me diz? Porém, tentam desencorajar você. O que você responde? Porém, põe o próximo tópico para mim então, Ana. Falam mal de nós, porém, nós oramos ao Senhor. O que mais? Nos atacam, nos traem, porém, nós oramos ao Senhor. E aí tá bom, porque também não sou obrigado a escrever todas. Qual que encaixa na tua vida? Pastor, me abandonaram, me rejeitaram, sei lá o que. Aí você vai dizer, porém nós oramos ao Senhor. Aí talvez você diga, pastor, mas eu oro sozinho, não tem ninguém para orar comigo. Hoje uma pessoa segurou tua mão e orou por você. Hoje você vai poder dizer, porém nós oramos ao Senhor. Vamos continuar a leitura que a gente vai terminar essa mensagem. Deus está falando com alguém hoje aqui? Verso 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos de quem? Do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas o quê? Casas. Olha o que Neemias disse, ele reúne e diz, gente, não tenham medo deles. Põe para mim Salmo 62:11. Não tenham medo deles. O Senhor nosso Deus é grande, é terrível, é poderoso. Olha o que o salmista disse. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a quem?
a Deus. Você vai lembrar essa semana. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir: o poder do perdão, da cura, da libertação, da provisão, da restauração, da reedificação, da mudança, pertence a Deus. O poder da mudança da sua e da minha vida pertence a Deus. Creia. Neemias vai lá e diz assim: lembrem que o Senhor é grande e terrível. Deus é poderoso, terrível para os nossos inimigos, bênção para a nossa vida. Neemias aqui, interessante que ele vai dizer que ele coloca cada um, põe o verso 13 para mim por favor, guardas nos lugares baixos por detrás dos muros, nos lugares altos, e põe o povo pelas suas, o quê? Famílias. E aí é o tema da mensagem de hoje. Comprometa a sua família no processo. Sabe qual é o problema? Tem gente formando filhos frágeis demais, escondendo tudo deles. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que chegar e falar: filho, vem cá, papai e mamãe acabaram de discutir aqui por causa de chiclete. Mamãe reclamou que eu masco chiclete fazendo não sei o que. Aí eu falei para ela isso, aquilo, e a sua mamãe é uma boba. Pelo amor de Deus, gente. Não é disso que a gente está falando. Filho, vem cá. A gente vai precisar reorganizar algumas coisas aqui em casa, que a gente está com algumas dificuldades. E nós temos alguns sonhos, nós temos alguns projetos. Nós não estamos falando sobre jogar um fardo maior do que eles podem suportar. Nós não estamos falando sobre colocar uma coisa fora do tempo. A gente tem que compartilhar aquilo que eles têm estrutura para ouvir. Quem concorda, diga amém. Mas a gente precisa comprometer a família. Irmãos, tem coisas em casa que só eu lido. Por quê? Porque nós já identificamos que mexem mais com a pastora. Então eu lido com aquilo. E tem coisas que ela lida. Por quê? Porque para mim são mais complicadas, mexe comigo, então ela lida. Mas até nessas coisas, de vez em quando a gente passa um panorama um para o outro. Às vezes a gente senta: Rogerinho, olha, a gente precisa isso, a gente está segurando aqui. Rogerinho, a gente se apertou aqui, está fazendo aquilo. Vamos orar. Gente, quando eu estava meditando nisso aqui, eu me lembrei da ficha que eu entreguei para vocês. Tem alguma coisa a ver a ficha com esse texto aí? Tem ou não tem? Tem. Nós não falamos para sentar com a família e cada um compartilhar suas necessidades em oração? Foi ou não foi? Foi. Lute, cada um pela sua família. Sabe o que Neemias faz? Ele diz assim: a nossa guerra tem que ter um propósito. A restauração de Jerusalém tem que ter um propósito. Cada um vai lutar pela sua família. Encontre o propósito da sua família e se prepare para celebrar a tua vitória. Eu vou dizer de novo: encontre o propósito da sua família, comprometa a sua família com o propósito, e se prepara para contar seu testemunho para a glória de Deus. Agora tem gente que não quis incomodar. A gente precisa comprometer todo mundo. A gente precisa envolver todo mundo no processo, entendendo que pessoas são diferentes e cada um tem suas habilidades. E olha que incrível isso. Põe para mim o verso, o 13 mesmo, deixa aí, final. Pôs o povo pelas suas famílias, com as suas o quê? Espadas. E o que mais? Lanças. E o que mais? Arcos. Dá para alguém segurar a espada, lança e arco na mão? Só se for para carregar, transportar, né? Que é a mudança. Mas para guerrear, dá? Ou ele vai usar? Ou ele vai usar o quê? Espada. Ou vai usar lança. Ou vai usar arco. Dá para usar os três ao mesmo tempo? Então, vem 3 pessoas rápido no altar, rápido, voando. Já chegaram, olha aí, comeu bola, Zé, ficou para trás, Zé, volta lá, Zé. Você está de férias hoje. Eu gostei, viu? Olha lá, falou menino novo. Você vendo, Zé? Tá jovem. Vem cá, fica na frente, Rogerinho, fica um em cada. Quem é o da espada? Levanta a mão. Espada, dá um passo à frente, espada. Luta com a sua espada, filho, vai lutando, fica lutando, não para não. Quem é do arco? Arco. Tá vendo? Você perdeu o como que chama? O arqueiro verde lá. Dormiu, playboy. E lança. Então vai, usa a sua lança. Tá vendo? Você tomou assim, filho, lança, filho. Presta atenção. Quem dos 3 é mais importante na guerra? Quem é mais importante na guerra? A espada é aquela que sabe fazer o bolo gostoso. Lança é aquele que arruma a casa como ninguém. Arco é aquele que fecha grandes negócios. Qual dos 3 é mais importante? Qual, gente? Tá feia a coisa nas casas aí, hein? Presta atenção. Espada é aquele que é bom de ouvir. Senta e ouve. Não, pode desabafar. Marido, esposa, filho. Lança
é aquele que é bom para conversar. Não, eu vou falar com você, olha, e tem paciência para conversar e tal. O que é você, filho? Você é um arqueiro, né, filho? Arqueiro. É aquele que sabe acalmar os ânimos. Qual dos três é mais importante? Quem você é. Para de brigar porque o outro é diferente. O da espada é tão importante quanto aquele da lança, que nem sabe o que tem que fazer da vida. Você vê que até nisso deu certo, porque é jovem, ele precisa que alguém ajude ele, instrua. E o do arco, cada um tem suas qualidades, mas os três estão defendendo a família e a nação. Eu sou diferente de você. Você luta bem onde eu não luto, mas isso não me faz um ausente. Isso faz de nós uma família. Você é diferente de mim. Você não luta bem em algo que eu luto. Isso não significa que você é um omisso. Nós estamos lutando juntos. Isso obviamente não significa que o rapaz da lança quebrou a lança, perdeu a lança e esse aqui está com 2 espadas. O que você faz com uma das espadas? Ele quebrou a lança dele, está sem. E pronto. Não é a principal habilidade dele, mas ele vai compartilhar. Quem está entendendo? Eu estou viajando muito fora da casinha? Acho que está claro, né? Ei, Deus quer te usar para trazer uma grande vitória para a tua família, cada um nas suas habilidades. Aperfeiçoe suas habilidades. Pode descer, aplauda os 3 mosqueteiros aqui. Põe para mim o próximo tópico, Ana, por favor. Envolva e comprometa quem? Sua família, por o quê? Restauração, construção e vitória. Todos têm que assumir responsabilidade. Rogerinho já lava a louça faz tempo. Não é de agora. No começo a gente ensinava ele a lavar uma coisa mais simples de plástico, tal, para não quebrar. E aí ele não lavava muita coisa, uma coisinha ou outra. Agora não, agora ele lava a louça inteira. A gente suja, ele lava. Ele já sujou muita coisa para a gente lavar. Está tudo sob controle. Ei, eu viajo, eu dirijo 4, 5, 6 horas, 10 horas para eles irem assim. E eu vou feliz da vida. Eu oro, e eu faço um monte de coisa. E olho para o lado, cada um está do lado. De boa. Cada um, irmão, linguagens de amor. Cada um vai servindo ao outro com a habilidade que recebeu de Deus. E vai procurando granjear mais talentos. Estou falando algo fora da mensagem, gente? Vamos terminar, vai, segue, verso 15. E sucedeu que ouvi nos nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Porque cada um trabalhou. Para de ficar, você faz isso, eu não faço aquilo. O vizinho faz tal coisa. Ei, cada um vai na sua. Tá? Cada um desenvolve naquilo que recebeu de Deus de habilidade. Dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua o quê? Obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Jerusalém. Já põe o tópico aí para mim para acelerar. Presta atenção aí para mim. Identifiquem em quais obras vocês precisam o quê? Em quais obras precisam o quê? Voltar. Deus já aliviou a situação e muitos continuam acomodados. Tem gente, irmão, que falou, Deus, eu preciso dar um tempo do ministério, inclusive, porque sabe, eu estou no momento, no trabalho, em casa, na família, esse momento já passou, e já vieram outros e outros e outros, você continua de braço cruzado, não fazendo nada para o reino. Está tudo bem? Sério? Neemias fala assim, gente, vamos lá, coisa acalmou, agora volta para a obra. Precisa ficar guerreando? Fica guerreando, deixa o outro trabalhar no muro, e você fica aqui guerreando. Deu uma acalmada, fechamos aqui o muro, não tem tanto inimigo vindo para guerrear, então volta para o muro, volta para a obra, volta para o propósito, volta para o primeiro amor. Deus está nos chamando de volta, Deus está chamando a igreja. Já faz semanas que Deus está chamando a igreja de volta a ter paixão por ganhar almas, a ter paixão por orar. Sexta-feira vai ter uma vigília aqui, 10 da noite a 1 da manhã, a ter paixão por orar, buscar a face do Deus vivo. Volta! Volta! Volta à pureza, volta a ser aquela pessoa que não fica reparando se um fala, outro não fala, se tem mais oportunidade, menos oportunidade. Por que é oportunidade, gente? Está cheio de pecador aí precisando ser alcançado. Oportunidade, o mundo dá um monte para a gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que não está querendo oportunidade, não, está querendo visibilidade. Mas o reino de Deus não é um reino de visibilidade, é um reino de oportunidade.
Tem gente querendo aparecer e não mostrar Cristo. Porque mostrar Cristo, irmão, eu não vejo o pessoal brigando para vir na segunda-feira no sopão. Eu não vejo o pessoal brigando para vir orar às 5 da manhã, às 15 horas, sábado 3 da tarde evangelizar. Eu não vejo brigar para vir uma vez no mês para ir clamar na porta dos hospitais depois do passo. Mas tem gente que diz que não teve uma oportunidade num cargo na igreja. Reino de Deus não é um reino de visibilidade, é um reino de oportunidade. E tem muitas oportunidades, abraça uma delas. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E identifique em quais obras vocês vão voltar. Pastor, eu estava num momento muito desgastante, muito estressante. E agora? Pastor, eu estou num período tranquilo, estou de férias, eu estou de licença, eu estou de não sei o quê. Eu entrei numa outra fase da minha vida. E aí, você já se dispôs a retomar algo que você deixou no meio do caminho? Ou vai ficar assim mesmo? Pastor, estava indo tão bem a mensagem hoje, o senhor estragou tudo agora, o senhor devia ter encerrado naquela hora das lanças. Sinto muito, mas eu tenho que pregar a mensagem inteira e vamos acabar agora. Vamos lá, versículo 18. E a gente... É o 18 agora, é isso? Não, eu parei no 17, não foi? É, 17. Parei no 16, olha o 17. Não, 17 eu li. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os carregavam... É isso aí, é o 17. Obrigado, Beto. E os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha o quê? As armas. Coloca aí para mim o próximo tópico, por favor. Só para ficar claro aí, ó. Eu já falei dele, mas só para... Espadas, lanças e arcos. Cada um luta com a sua o quê? Habilidade. Cada família, cada membro de família tem sua habilidade. Não queira ser o outro, nem inveje outras famílias. Seja uma bênção em sua família. Onde que Deus quer te usar como uma bênção? Vai lá, faz a sua parte lá. Agora sim, verso 18. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta, pega isso aqui, estava junto comigo. Quem? Neemias, o profeta. Por quê? Você vai entender. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados, longes do muro, longes uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus fará o quê? Pelejará por nós. Neemias identificou uma situação. Devido estarmos trabalhando na reconstrução e guerreando, a gente acabou ficando distante. Cuidado, porque às vezes servindo a Deus a família se distancia. Começa a se envolver tanto com a obra do Senhor que se distancia do Senhor da obra. Se tem uma coisa que eu e a pastora pegamos no pé aqui na igreja, é que você ore, é que você cultue. Porque não adianta trabalhar para o Senhor da obra e não se relacionar com o Senhor da obra. Não adianta fazer a obra e deixar o Senhor para trás. Neemias percebe isso e diz assim: nós estamos ficando longe do muro, porque a gente tem que ficar de olho em quem vem e quem vai, e a gente está ficando longe um do outro. Se pegar uma turminha, arrebenta uma turma nossa. O que a gente vai fazer? Neemias fala: bom, eu sou o profeta. O cara da trombeta vai ficar perto de mim. A trombeta é a comunicação. Trombeta é o quê? Quem vai ficar junto com a comunicação? O profeta. Sabe que tem muita família se arrebentando? Porque houve comunicação de tudo que é lado, mas não houve a comunicação do profeta. Tenta resolver do seu jeito, mas não vai à luz da Bíblia. Qual é a palavra, profeta? Qual é a instrução? O que a Bíblia diz? O que Deus diz? E quebra a cara. Neemias fala: vamos corrigir isso aí? Vamos nos unir, vamos ficar mais perto um do outro. E é o seguinte: o que a gente não conseguir ficar perto o suficiente, fica tranquilo. Quando tocar a trombeta, vocês já sabem, o profeta está dizendo: vamos para aquele lugar, vamos, ó, a comunicação vem de lá. Vamos para aquele lugar de onde está vindo o som da trombeta. E lá nós lutamos juntos. Ei, na nossa casa precisa ter voz profética. A gente precisa ler Bíblia e ter a palavra. A gente precisa cultuar, porque uma voz profética neutra. Aqui, irmão, eu estou pregando sem saber o que aconteceu com sua casa essa semana. E porque eu ouço o testemunho, o pastor só falou exatamente os problemas que a gente está vivendo, respostas que a gente está vivendo. E o que é isso aí? Está tocando a trombeta aqui, Deus está comunicando o que é para a família fazer. Se une, pega essa palavra ministrada, a Bíblia, e agora vão lutar sobre essa palavra. É isso que Neemias está fazendo.
Para encerrar, põe para mim o último tópico, para a gente orar. Cadê? Tem sim. Então o Rogério comeu bola. Fortaleçam a unidade e a comunicação. E creiam, Deus dará a vitória em nome de Jesus. Neemias diz, vamos fortalecer a unidade, não podemos ficar longe, vamos fortalecer a nossa comunicação, nós não podemos ficar longe da trombeta, da voz profética. O homem da trombeta está junto do profeta, tocou a trombeta, a gente chega lá. Esse é o tempo da família se unir. Esse é o tempo da família ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Esse é o tempo da família avançar e vencer para a glória de Deus em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir e dar glória ao Deus vivo.